Ao ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genesaré. Ele viu estar 2 barcos junto à praia, e de logo os pescadores, havendo descido deles, estavam levando as redes, lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco. Quero fazer uma menção dessa palavra aqui hoje, sobre o chamado deste homem, Pedro. Jesus estava apertado ali naquele lugar pela multidão querendo ouvir a sua palavra. E ali havia 2 barcos na rua, na beira do mar. E Jesus, ele entra no barco de Pedro. E aqueles homens haviam pescado a noite inteira e não haviam pegado nada. Não haviam pegado nada. E Jesus entra no barco de Pedro. Jesus faz do barco de Pedro um púlpito, começa a pregar aquela multidão. E Pedro está vendo Jesus pregar para aquela multidão. A pesca não tinha sido boa, a pesca não tinha valido a pena naquela noite. Mas Jesus Cristo não escolhe o outro barco, ele escolhe o barco de Pedro. Deus tem um chamado muito grande para irmãos aqui nessa igreja. Eu creio. Nós não estamos aqui por acaso. Jesus Cristo entrou no barco de Pedro. Tinha 2, ele entrou de Pedro. Um dia você podia estar em um monte de lugar, mas você está aqui hoje. Levar a palavra do Senhor. Culto de missão. Culto missionário. Todos nós fazemos missão, irmãos. Saímos da igreja para fora, somos missionários. Somos testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E quando Jesus acaba de falar, ele diz a Simão Pedro: volte ao mar alto e lança as suas redes a pescar. Simão Pedro diz a Jesus: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. Aqui o que fala mais alto é a carne, é Pedro, pescador profissional, pescador sabia de tudo. Senhor, nós pescamos a noite inteira, nós não pegamos nada, nós vamos voltar lá, mas vasculhamos o mar inteiro, nós não pegamos nada, nós vamos voltar lá, mas porque tu mandas, eu vou lançar a minha rede. É bem saber, irmãos, que no capítulo 1 de João, no versículo 35 a 41, André, irmão de Pedro, ele era um dos discípulos de João Batista. E quando João Batista, ele vê Jesus chegar onde ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André está lá, e André vê aquilo. André corre, a Bíblia vai dizer que André corre e fala para Pedro: Pedro, achamos o Messias. Então Pedro já ouvia falar de Jesus. Aleluia. Olha como é importante, irmãos, nós falarmos de Jesus. Glórias a Deus. Jesus já estava preparando o terreno, preparando o Pedro. Jesus tem um cuidado muito grande com Pedro. Nós vamos ver, nós vamos falar um pouco de Pedro para nós entendermos aquelas 3.000 almas que aceitaram a Cristo. Não foi Pedro, mas Pedro foi um varão usado, foi um instrumento nas mãos de Deus. E aqui tem, instrumentos na mão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu sinto a presença do Senhor nessa